Bom, lembremos do princípio da não contradição, que diz que uma proposição lógica P não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Portanto, se a proposição lógica P for verdadeira, sua negação é falsa, enquanto que, se a proposição lógica P for falsa, então sua negação é verdadeira. E o próximo passo é estudar como negar uma proposição composta do tipo P e Q, ou negar uma proposição composta do tipo P ou Q. Negar uma proposição composta do tipo se P, então Q. E negar a bicondicional P, C e somente CQ. Tem a negação. Como que funcionaria isso? Porque o senso comum diria assim: vamos negar, eu moro em Santo André e trabalho Na UFABC. na UFABC, na Universidade Federal do ABC. Você negaria como? Não moro em Santo André e não trabalho na UFABC. Ó, que curioso. Matematicamente falando, isso estaria incorreto, porque para negar e não haver dúvidas, você teria que dizer: eu não moro em Santo André ou não trabalho na Universidade Federal do ABC. A negação de P e Q é equivalente a negar a proposição P, negar a proposição Q, e a negação do E é o OU. Aí você troca pelo E. É isso aí, porque na outra a gente trocou pelo Trocou ou. pelo OU. Então como é que seria? Não trabalho na UFABC e não moro em Santo André. Também a negação de P ou Q é a mesma coisa que negar o P, negar o Q, e a negação do OU é o E. Para a gente se convencer disso, nós precisamos fazer a tabela da negação do P e Q e a tabela da negação de P ou negação de Q e mostrar que as tabelas verdades são equivalentes. Precisa fazer uma negação matemática de uma sentença composta por se então. Como é que eu nego? Se eu jogo clave, então eu sou malabarista. A gente pode deixar o professor responder isso daí, né? Mostrar isso daí. O que você acha? Pode ser. Eu vou escolher fazer esse processo para negação da condicional. E nós veremos que a negação de uma proposição do tipo se P então Q é P e não Q. Então lembremos que o processo é construir tabela verdade. Nós vamos considerar as proposições P, Q, a condicional e a negação da condicional. Daí nós vamos precisar do não Q e do
do P e não Q. Então, todas as possibilidades para P e Q são ambas verdadeiras, ambas falsas, P verdadeira e Q falsa, P falsa e Q verdadeira. Lembremos que a condicional, se verdadeira, então verdadeiro, verdadeiro, se verdadeiro, então falso, falso, se falso, então verdadeiro, verdadeiro, se falso, então falso, verdadeiro. Portanto, a negação da condicional negação de verdadeiro é falso, negação de falso verdadeiro, negação de verdadeiro é falso. A negação do quê? Negação de verdadeiro é falso, negação de falso verdadeiro, negação de verdadeiro é falso e negação de falso é verdadeiro. E agora nós vamos olhar para P e não Q. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. E daí nós vamos comparar a tabela da negação da condicional com o P e não Q. Nós temos falso, verdadeiro, falso e falso. Portanto, a negação da condicional é equivalente a tomar a proposição P e a negação da proposição Q. E a negação do C somente C? A negação do C somente C seria o ou. Sim, porque quando a gente negou o ou, a gente negou com bicondicionalidade. Agora, para negar a bicondicionalidade, a gente nega com disjunção exclusiva, que seria o ou. Então, ou mora em Santo André ou trabalha na Universidade Federal da ABC. Sabendo como negar uma proposição do tipo P e Q e também a condicional, nós somos capazes de construir a negação da bicondicional. Primeiramente, nós pensamos a bicondicional como sendo a condicional e a sua recíproca. Portanto, construir a negação de P ser somente CQ é equivalente a construir a negação de se P então Q e de se Q então P. Nós vimos que a negação do E é o OU. Então nós temos negação de uma proposição e outra proposição. Portanto, vai ser a negação da condicional se P então Q ou a negação da condicional se Q então P. E também vimos que a negação da condicional se P então Q é P e não Q, ou e a negação de se Q então P é Q e não P. Portanto, a negação de uma proposição composta bicondicional P se e somente CQ é P e não Q ou Q e não P. Vamos construir alguns exemplos de negação de proposições compostas. Então, por exemplo, nós temos a proposição 2 é um número primo. E uma outra que é menos 3 maior do que 5. Se nós considerarmos a proposição lógica composta 2 é um número primo e menos 3 maior do que 5, como construir a negação dessa proposição lógica? Então nós temos P e Q. E a negação de P e Q é negação de P ou negação de Q. Então, qual é a negação de 2 é um número primo? A negação de 2 é um número primo é 2 não é um número primo.
Ou não é verdade que 2 é o número primo. A negação do E é ou. E a negação de que menos 3 é maior do que 5, aqui nós temos olhando para a negação do que é menos 3. A negação do maior é menor ou igual a 5. Portanto, a negação da sentença 2 é um número primo e menos 3 é maior do que 5 é 2 não é um número primo ou menos 3 é menor ou igual a 5.